Fala, queridões! Saulo Formiga se apresentando, mais uma questão aí para nós pontuarmos e mandarmos muito bem no Enem e na UEMA. Aqui a aula de atualidade do nosso projeto Terceirão Não Tira Férias. Se você chegou até esse vídeo, parabéns! Significa que você está aí sentadinho na sua mesa, fazendo a lição de casa. Já teve aula com os professores e agora está aprofundando os seus estudos. Essa é a receita do bolo. Não dá para fugir disso, é sentar e estudar. Vamos para a questão? Os dados da tabela mostram uma tendência de diminuição no Brasil do número de filhos por mulher. Olha bem para essa tabela. No século XIX, as mulheres tinham em média 7 filhos. Se você lembrar da história de vida da sua família, você vai saber que isso aí está completamente correto. A minha avó, por exemplo, teve 15 filhos por parte de pai e 8 filhos por parte de mãe. Bem aí, veja só esses dois casais tiveram sozinhos o quê? 15 com 8, 23 filhos. Quando eu junto, por exemplo, os meus pais, eles tiveram 3. Quando eu penso na minha família, eu tenho 1 filho. E quando eu penso no meu filho, talvez nem filho ele tenha. Porque essa geração mais jovem, ela está completamente aí alterada no sentido de o que é vida e o que é viver para eles. Então, não existe mais aquele padrão que lá atrás existia. Então, o que eu vi foi a mudança dos séculos trazendo uma mudança de necessidades para as sociedades. E essa necessidade alterada acabou fazendo com que a gente escolhesse um caminho, um projeto de vida bem distinto. Então, 7 caiu para 6,2, caiu para 4 e caiu para 1,9, agora em 2010. Se eu considerar 2020, eu vou atualizar isso aqui para 1,8, só para você ter uma ideia. 1,8 é a menor taxa de fertilidade, de fecundidade que o Brasil já apresentou. Então, nunca as mulheres tiveram tão menos filhos como a gente tem hoje. Então, veja que isso aqui é um padrão, em função do maior esclarecimento da população brasileira. Dentre as alternativas, a que melhor explica o porquê dessa tendência. Por que passamos a ter menos filhos? Letra A. Eficiência da política demográfica oficial por meio de campanhas publicitárias. Eu tenho certeza que você não assistiu campanhas publicitárias falando que é bom ter menos filhos. Não é clássico do Brasil trabalhar esse tipo de comportamento. A gente faz isso através da educação e da conscientização consolidada, completa. B. Introdução de legislações específicas que desestimulam casamentos precoces. Pessoal, não existe, na verdade, uma padronização do casamento, a não ser a legalização, né? Claro, você tem o direito de legalizar. Você escolhe, a partir dos 18 anos, se você vai casar ou não e quando casar. Mas não existe uma política que tenta legitimar ou o contrário dentro dessa identidade, que é o casamento. Portanto, falso. C. Mudança na legislação que normatiza as relações de trabalho, suspendendo incentivos para trabalhadoras com mais de 2 filhos. Não existe redução de imposto ou aumento de imposto de acordo com o número de filhos das famílias. Isso você vai ver no Japão durante boa parte do século passado. Você pode ver, inclusive, na China, algumas políticas de incentivo a ter menos filhos, como a política do filho único. Mas no Brasil, não há essa intervenção política. D. Aumento significativo de esterilidade decorrente de fatores ambientais. Eu acho que esse aí, meu irmão, passou, foi longe, né? Quer dizer que o ambiente brasileiro favorece a esterilização natural? Nunca você vai ouvir falar disso, sobretudo no Brasil. Então, sobra a letra E. Maior esclarecimento da população e maior participação feminina no mercado de trabalho. A mulher agora deixou de ser do lar, passou agora a buscar uma carreira, independentemente do homem, e com isso ela começou a conquistar espaços que, claro, exigem mais tempo dela. O resultado? Ela se preocupa menos com a ideia do casamento, da família. Não quer dizer que a família não tenha que ter preocupação. Na verdade, não há nenhum padrão em que você seja obrigado a ter família, a ter casamento, a ter filhos. E por isso mesmo, a alteração do projeto de vida das pessoas faz com que o casamento fique mais tarde, a ideia de ter filhos, inclusive, seja adiada ao ponto de nem filhos ter. Então essa é a nova geração com suas novas escolhas. Mas eu acho que eu estou tentando dar aula para professor, né? Você sabe disso. Então, vamos marcar. Letra E é a resposta dessa quinta questão. Beleza? Deu tudo certo?
Cara, questão de população é muito simples, basta você olhar para a sua vida e o comparativo ao longo dos anos, que você com certeza vai ter uma ideia muito boa sobre a resposta da questão, beleza? Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima. Tchau!